Olá, bem-vindo! Nós estamos aqui em mais um Quintou que continua respondendo questões. É uma lista grande, então estou dividindo por cada semana, tá certo? Espero que esteja sendo útil para você. E se você tem alguma dúvida, escreva para mim, didu@didu.com.br, e eu vou colocar isso aqui na lista, tá certo? Bom, se você chegou agora, eu peço que você dê um like, porque isso nos ajuda. E você também pode se inscrever, porque se inscrevendo, ative essa campainhazinha e toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E outra coisa, compartilhe, gente, me ajude a divulgar a cultura e o conhecimento do vinho. Bem, o Marinho me pergunta sobre levar vinho velho em restaurante, como proceder. Ele, na verdade, fala de levar vinho em restaurante de um modo geral. Mas para levar um vinho em restaurante, eu aconselharia algumas providências. A primeira, que é o mais correto, é você ligar antes para o restaurante, saber se pode levar seu vinho para evitar um constrangimento, saber se eles cobram a taxa de rolha, que é um valor para quem leva um vinho e faz o serviço no restaurante, que é muito justo, vai usar as taças de lá, está levando um produto que se comercializa lá, enfim. Aliás, nem sei como isso vai ficar depois da pandemia, porque todo mundo agora, os vinhos que eram comuns de se tomar em restaurante, as pessoas estão comprando diretamente do importador, e agora vai ser difícil os restaurantes aplicarem margens muito altas, como historicamente sempre se aplicou. Normalmente dobra-se o preço que se paga do vinho para o importador, é o preço que a gente paga na mesa, né? Então, não sei como isso vai ficar. Eu acredito que essa coisa de levar vinho para o restaurante deverá crescer muito. Bom, de qualquer forma, existem algumas regras. Uma das regras é você, quando chegar no restaurante, compra um vinho do restaurante, prova e tal, e não precisa comprar um vinho caro, e aí você pede para abrir o seu. É sempre elegante e respeitoso você dar uma prova para o sommelier que está lhe servindo do vinho que você levou. E muito importante, muita gente erra nisso. Quando você tem um vinho com idade, um vinho de 20, 30, 40 anos que está guardado e você quer levar para um momento especial, e jantar num endereço que você gosta, as pessoas cometem o erro de levar esse vinho, vai chacoalhando no carro, chega lá, está todo turvo por causa dos sedimentos, dificulta o serviço. Enfim, o que é o ideal de se fazer? Você, um dia antes, você deixa o vinho de pé, um dia antes de você ir ao restaurante, deixa o vinho de pé, 24 horas ou 48 horas, para as borras todas se sedimentarem no fundo da garrafa. Aí você vai decantar esse vinho com muito cuidado para se livrar dessas borras e vai lavar essa garrafa, lave bem essa garrafa para ela se livrar das impurezas, e você volta a pôr o vinho nessa garrafa e arrolha. Aí você leva para o restaurante o vinho na sua garrafa original e já decantado. Isso vai evitar de comprometer a integridade desse vinho como ele está, porque mesmo essa passagem de ir para o decanto e voltar para a garrafa, que vai gerar uma certa aeração no vinho, provavelmente não vai comprometer a vida do seu vinho. E como eu falei anteriormente, é elegante você oferecer uma prova desse vinho para quem está lhe servindo, porque muitas vezes as coisas mais prazerosas de um sommelier é provar vinhos que os clientes levam. É um momento onde ele tem a oportunidade de provar coisas que dificilmente ele vai ter dinheiro para comprar na vida, tá certo? A Cacá e o Heitor me escreveram perguntando: um vinho de 14 graus de álcool ou mais, é isso que define os vinhos serem encorpados ou não? Olha,
Não é isso, não é o álcool apenas que define um vinho ser encorpado. Para um vinho ser encorpado, não basta ter apenas o álcool alto. Ele precisa ter estrutura para isso. Tem que ter taninos de qualidade, de boa extração, vinhos com boa extração. Tem que ter um acidez, que é a coluna vertebral do vinho também, de bom volume. E esse conjunto de extração, que normalmente você, para fazer isso, tem que ter uvas de qualidade, esse conjunto de taninos com boa extração, vinificação com boa extração, a acidez e o álcool é que dão o conjunto do vinho ser encorpado, e não apenas o álcool. É comum você pegar um vinho que não é encorpado e tem um álcool muito alto, isso incomoda, é um desequilíbrio que dá nele, tá certo? Bom, falando de livros, né? Eu fiquei de indicar livros. Um livro que eu quero indicar hoje é o Dicionário do Vinho, do Maurício Tagliari e do Rogério de Campos. Olha, é fenomenal essa coisa, o trabalho que eles fizeram é tão bacana, porque além de ser um trabalho hercúleo, porque o que tem de verbetes ali, e ele é também uma forma de você ir aprendendo sem se preocupar. Você pega, deixa ali na sua cabeceira, ali deixa do lado da poltrona onde você gosta de ficar e abre ele a esmo e veja em que página cai. Eu, por exemplo, ia escrever sobre isso para vocês aqui, estava aqui na minha lista do meu PowerPoint para eu fazer o vídeo, e abri lá, estava Beaujolais. Olha, é uma aula de Beaujolais, porque ele primeiro fala o que é Beaujolais, depois ele fala os estilos, o que é o Beaujolais Nouveau, o que é o Beaujolais no Village, fala das AOCs de Beaujolais, que pouca gente sabe dar valor, mas os crus de Beaujolais são fenomenais, produzem vinhos maravilhosos e longevos, coisa que muita gente, até que conhece vinho, costuma pisar na bola, dizer que Beaujolais não se guarda. Cru de Beaujolais se guarda sim, evolui muitíssimo bem. A Gamay não é uma uva inferior, a Gamay é uma grande uva de vida longa, que dá muito prazer e evolui maravilhosamente bem. Eu tive experiências, quando visitei a região, de provar Beaujolais de 30, 40 anos de idade, excepcionais, vinhos finos mesmo. Tomei um que parecia que eu estava tomando um Barolo em Alba, olha que interessante. Vale a pena porque esse dicionário é onde você abre e você vai aprender. Então é um negócio fenomenal. Aliás, essa coisa de Beaujolais me lembra sempre a história que eu acho que eu já contei aqui, vou contar de novo, de um dono de restaurante bastante conhecido que comprou uma partida de Beaujolais Nouveau. Esse sim, o Beaujolais Nouveau foi o responsável meio que por denegrir erradamente a imagem da região, porque o Beaujolais Nouveau é um vinho feito para tomar quando foi feito. Ele é lançado na terceira quarta-feira de novembro e chegou em março, já está, não tem estrutura para isso, é um vinho feito de outra forma, ele não tem maceração, ele é feito por maceração carbônica, não se espreme azul, não se dilacera as uvas, ela fermenta de dentro para fora, isso dá um vinho ligeiro, muito gostoso, um vinho ótimo para um sanduíche ou para uma salada de batatas com rosbife, por exemplo, fica uma delícia. Agora, não é vinho de guarda. Então, aconteceu de um importador, estava com algumas caixas de Beaujolais Nouveau completamente vencida, vinho de 5 anos, que não servia para nada, era para temperar salada, provavelmente. E aí ele chegou para esse dono de restaurante e falou: olha, tem aqui uma oferta para você. O que é? Eu tenho aí 50 caixas de um Beaujolais Nouveau de 5 anos atrás. O cara falou: não, você está brincando, isso aí não serve. Não, peraí, eu não te falei o preço.
eu te vendo ele por R$ 5 cada um. R$ 5? Então desce tudo. Comprou tudo, chamou a equipe toda do restaurante e falou: olha, eu comprei esse vinho aqui, que só nós temos, no Brasil inteiro ninguém tem esse vinho. Então é o seguinte, eu vou fazer uma oferta desse vinho, nós vamos vender a R$ 80, que é um preço mais baixo do que tudo que nós temos aí na carta. Só que tem o seguinte, como é uma raridade, tem que decantar. Se eu pegar alguma mesa tomando esse Beaujolais que não esteja num decanter, o garçom está demitido na hora. Sensacional. O que aconteceu? Em 15 dias ele vendeu tudo. Transformou 5 em 80, pagou em 90 dias. Ou seja, isso é um retrato claro do que o Brasil vive. Um importador que não estava nem aí, tentou salvar um troco com um vinho vencido. Um dono de restaurante, e restaurante fino e bom, hein? Que não está nem aí para os seus clientes também, porque isso é falta de respeito. E o mais triste de tudo, um consumidor com dinheiro para ir num restaurante desse nível que não sabe o que está tomando, porque ninguém devolveu uma garrafa dessa, ninguém falou que não estava bom. Veja bem a situação. Bom, para terminar esse assunto de Beaujolais, uma coisa interessante, quando eu visitei a região, eu perguntei para a pessoa que nos ciceroneava lá a respeito do mercado e tudo mais, e fiquei sabendo que o Japão é o grande mercado do Beaujolais Nouveau, que o Canadá é o grande mercado dos crus de Beaujolais, ou seja, são consumidores com conhecimento, e que em Paris, eu falei, porque eu não sabia dos crus de Beaujolais, que coisa bacana, e que vinhos de qualidade. E lá no Brasil, falei para ele, se você falar Beaujolais, imediatamente é Beaujolais Nouveau, ninguém pensa em cru de Beaujolais, a maioria não sabe que existe e o vinho tem uma má fama. Aí sabe o que ele me falou? Falou, Didu, em Paris é a mesma coisa, se você for a Paris e perguntar para um parisiense sobre Beaujolais, ele só conhece Beaujolais Nouveau. Veja que coisa fenomenal, a gente acha que o francês sabe tudo por ser um povo habituado a tomar vinho sempre, mas a fartura deles é tão grande, aqueles cavistes que já sabe o que o consumidor gosta, e o cara nem vai atrás, tem muita fartura e ninguém se preocupou em promover os crus de Beaujolais. De qualquer forma, fica aí a informação para você, sempre que achar um cru de Beaujolais, trate com respeito. Bom, o Rogério, ele viu o vídeo do Cabral. Eu tive um almoço na casa do Carlos Cabral, meu pessoal amigo, ele e a esposa Leda, muito generosos e gentis, e ele me abriu lá um vinho que é o Bastardinho do Azeitão, um vinho que não existe mais. E o Rogério viu o vídeo, ficou encantado e queria que eu contasse um pouco mais desse vinho. E esse vinho tem uma história muito engraçada, porque a José Maria da Fonseca, que faz o alambre, faz aqueles famosos moscatéis de Setúbal, um dia o Domingos Soares Franco, que é o enólogo da família lá, está passando por um vinhedo pequenininho e descobriu esse vinhedo de bastardo, que ele chamou de Bastardinho do Azeitão ali pela situação geográfica. E então viu que a uva era de boa qualidade e dizem que o bastardo é a Trousseau francesa, né? Mesma uva, com nomes diferentes. Então ele comprou, perguntou para o produtor quanto queria, comprou e fez isso por alguns anos e vinificou esse vinho como faz os moscatéis, acrescentou álcool vínico e fez um vinho fortificado. É uma raridade. E aí o que acontece? Passado uns anos, todo ano o Domingos Soares Franco passava lá, comprava, arrematava aquele vinhedo que era especial, mas obviamente ele não falava para o proprietário, devia pagar bem barato por isso. E um dia ele passa lá, não tinha mais o vinhedo. Ele vira para o proprietário e fala, cadê o vinhedo? O que aconteceu?
Ele falou, isso aqui não me dava nada, eu arranquei tudo e agora eu planto tomates, me dá muito mais. Acabou o bastadinho do azeitão, não existe mais. Esse que o Cabral abriu tinha 30 anos de idade, era uma preciosidade, uma coisa, a cor dele já está, se você olhar no vídeo você vai ver, porque aparece lá o vinho está aloirado já, um espetáculo, é um vinho para se tomar ajoelhado, uma preciosidade mesmo. A Renatinha me faz uma pergunta na mesma sequência desse encontro com o Cabral, porque nesse almoço Cabral, ele generosamente abriu um vinho do Porto de 140 anos de idade, 1880, 141 anos de idade, 1880. E, enfim, queria saber como é que foi a sensação de beber esse vinho. Olha, eu diria para você que a sensação de beber um vinho de 140 anos de idade, ela é muito grande, porque o que acontece? Em primeiro lugar, a qualidade do vinho, que estava íntegro. Vocês imaginem um vinho que viu a história passar pelo lado de fora, quanta coisa aconteceu no mundo e esse vinho estava lá, dentro da garrafa, quietinho, na sua evolução, e manteve-se vivo, íntegro. É uma coisa assim emocionante. Então essa é a primeira coisa, é sensacional você ver que o vinho está vivo, ele não virou uma coisa decrépita, perdida, vencido, não, estava vivíssimo, tinha uma presença de álcool mais alta do que eu imaginava, mas um sabor maravilhoso. O vinho que originalmente era um rubi ou ruby, como dizem lá em Portugal, que era bem retinto, com o tempo virou um tonic, que são os vinhos que evoluem lá nos balseiros, só que esse evoluiu na garrafa, e nesses 140 anos, ele estava douradinho, claro, estava aloirado, como eles dizem, que é tawny é aloirado, né? Estava aloirado, uma densidade, uma acidez presente ainda, uma coisa, olha, realmente tomar ajoelhado. E o mais emocionante de tudo, você saber que as pessoas que trabalharam nesse vinho, que colheram essas uvas, que pisaram essas uvas, que elaboraram esse vinho, engarrafaram esse vinho, quem pôs aquela rolha nessa garrafa, são pessoas que não existem mais. Foram embora e de repente eu estou ali tendo esse privilégio, tomar um vinho com o dobro da minha idade. Gente do céu, é uma coisa assim fenomenal. E o melhor de tudo, estava com meu filho Ramatiz, que é um grande apreciador de vinho, e esse casal extraordinário que é a Leda e o Cabral, gente bacana, igual, generosa, de uma cultura absurda. Sugiro que você assista nesse meu canal do YouTube, tem lá Cabral e o Porto de 140 anos. Vale a pena porque é uma aula, viu? A Bel me pergunta que vinho eu tomo no meu dia a dia. Olha, essa pergunta é interessante, muita gente quer saber o que eu tomo no dia a dia. Eu tomo um monte de coisas no dia a dia pelo seguinte: primeiro que eu costumo sempre ter um bag-in-box, eu sou grande defensor de bag-in-box, que são aquelas caixas de papelão que dentro tem um saco de plástico onde o vinho está envasado. E ele tem uma torneirinha. Eu acho ótimo porque fica ali na mesinha, no aparador da copa, e eu vou lá com a taça, espremo, aperto a torneirinha, encho o quanto eu quero do vinho. Se eu quero um pouquinho, eu ponho um pouquinho, se eu quero mais, ponho mais. E é uma maravilha porque não dá trabalho e o vinho dura um bom tempo. As pessoas dizem 90 dias, só que você consome os 3 litros facilmente num mês. Então é muito prático. Eu sempre tenho um bag-in-box. Eu sempre tenho também vinhos que sobraram de degustações, de lives, de eventos que a gente faz hoje pela internet, que te mandam as amostras ou mandam as garrafas, sempre sobra. Eu adoro deixar ali na mesa da copa, tem sempre 3, 4, 5 garrafas
que já estão com idade, que eu gosto de ver como é que foram evoluindo. E tenho também vinhos que eu ganho, gente que manda o vinho para saber minha opinião e, enfim, comprar vinho mesmo é bastante raro para mim. Eu compro o bag-in-box e às vezes algumas ofertas que aparecem em uma ou outra importadora que é fenomenal e eu não deixo passar, porque tem coisas muito bacanas de promoção sempre. Eu aconselho você a ter sempre as importadoras da sua preferência, você acompanhar, você se inscreve lá, eles costumam mandar as malas diretas e tem sempre promoções, e essas promoções são bacanas, porque ou é fim de estoque, ou às vezes são vinhos que já estão mais evoluídos, que a maioria dos consumidores querem o vinho mais novo, e então quando tem essas ofertas eu não deixo passar não. Então é isso, esse é o meu vinho do dia a dia, são vários. O importante é que eu tomo sempre uma taça de vinho por refeição, ao menos, às vezes tomo um pouquinho mais. O Décio queria saber do vinho brasileiro que ganhou medalha de ouro no Decanter World Wine Award. Olha, esse é um fato sensacional, que merece destaque, e eu acho que a imprensa no Brasil, a imprensa do vinho, deu muito pouco destaque. Esse vinho, primeiro que o concurso do Decanter World Wine Award, que é da revista Decanter inglesa, ele é reconhecidamente como o concurso mais sério de vinhos que existe. Tudo degustado às cegas, bancas de avaliadores muito competentes, tem Master of Wine no meio, tem sommelier, tem produtores, tem gente, só gente que conhece mesmo do assunto. Depois você degusta às cegas, depois você degusta por segmentos, não é uma coisa tudo misturada. E nós tivemos essa grande notícia que no concurso deste ano, um vinho brasileiro ganhou a única medalha de ouro que um vinho brasileiro ganhou esse ano nesse concurso e que teve 95 pontos, foi um Sangiovese Zanotto, que é da vinícola Campestre, de Campos de Cima da Serra, que é uma produtora gigante que faz vinho de mesa, faz até cerveja, eles fazem um monte de coisas. São 30 milhões de garrafas que eles produzem por ano e são produtores daquele vinho Pérgola, que é um vinho de mesa que é um dos líderes de mercado. Então, muita gente não se dá conta, mas esse é um vinho de R$50, gente, da uva Sangiovese, que mostra como a gente tem competência e tem qualidade para fazer um vinho bom a bom preço. Porque é fácil você fazer um vinho bom, caro, selecionando, fácil não, mas é comum que os vinhos de maior qualidade sejam muito caros. O outro vinho que ganhou anos atrás, aliás foi até duplo ouro, que é o Syrah do Guaspari, da Vista do Chá, é um vinho que você compra 6 garrafas desse com o preço do Syrah do Guaspari. Então no Brasil, vinho bom tem sempre a imagem que tem que ser caro. Isso não é verdade, isso é injusto. E você deve sempre procurar as alternativas, porque esse vinho, se você procurar na internet, você acha, no site dele está por R$68, R$69, mas na internet eu achei por 49, abaixo de 50 paus. E acabou tendo uma medalha de ouro de 95 pontos, um vinho de 50 paus, feito no Brasil, aí no Rio Grande do Sul. Portanto, igual a ele, deve ter vários outros. Basta você ser aberto, experimentar e dar valor ao que nós temos, que as pessoas não dão o devido valor. E não é porque o vinho é caro que ele é bom, não é só vinho caro que é bom. Vinho bom, em primeiro lugar, é aquele que agrada o seu paladar. E segundo, tem vinho bom que agrada o seu paladar que custa barato. Está aqui o exemplo Sangiovese do Zanotto, R$50. Que tal, não é bom? Abel me pergunta qual foi o melhor vinho que eu já tomei. Puxa vida, essa pergunta, qual é o melhor vinho que eu já tomei, é uma coisa
meio que angustiante. É tão angustiante quanto eu saber que não vou conseguir tomar 5% dos vinhos que existem no mundo. Não vai dar tempo, mesmo eu vivendo 180 anos, que é o que eu vou viver. Então você imagina. Agora, responder qual o melhor vinho que eu tomei é muito complicado, porque o que acontece? A resposta envolve várias coisas. Não só a qualidade do vinho, envolve a surpresa que você tem quando se depara com um vinho que te impressiona demais, te agrada demais. Envolve o momento que você está. Já falamos aqui a respeito de vinho de viagem, né? O vinho de viagem você toma no lugar. Eu tomei uma vez, acho que já falei essa história, estou lá em Sapri, que é a cidade do meu pai, e estou lá numa pracinha, num restaurante, como é que chamava? Uma pizzaria gostosa ali na Piazza del Plebiscito, e tomo um vinho chamado Loco Rotondo. Nossa, achei aquilo uma maravilha. Trouxe uma garrafa comigo na mala. Um dia no Brasil, abro o vinho com a Nazira. Pô, esse aqui era o Loco Rotondo, mas eu achava que estava tão bom. Bom, é claro que estava bom. Eu estava em Sapri, com dinheiro no bolso, viajando com a minha mulher, que eu amava, numa noite linda, lua no céu, uma pracinha ao ar livre, uma pizza maravilhosa. É claro que o Loco Rotondo estava melhor. Então, essa coisa da situação é fundamental, da companhia. Meu Deus do céu! Mas passando assim pela minha cabeça, vem inúmeros casos. Esse Porto que eu acabei de falar, tomado com a Leda e o Cabral e o Ramatiz, um vinho de 1880, é um vinho que vai ficar para sempre na memória, é um exemplo. O Clos de la Coulée de Serran, que eu tomei com o Nicolas Joly na Casa do Porto, anos atrás, que ele abriu 2 dias antes, serviu na temperatura ambiente, um vinho que, nossa, mudou a minha concepção sobre vinho, e foi quando eu me apaixonei por vinhos biodinâmicos. Inesquecível. O Barolo do Gaia, que o Sugarilli, que o Ciro Lilla me mandou de presente quando eu fiz a live com ele, aliás, uma live que está aí no meu canal, que merece assistir, 1h30 só de aula do Ciro, contando coisas maravilhosas, um papo delicioso. Eu tomei a garrafa inteira enquanto entrevistava o Ciro, imagina, é inesquecível. Um Cabernet Sauvignon do Boscato, que eu tomei na companhia de alguns jornalistas amigos, estava o Adalberto Piotto, estava o Boscato e a sua filha, um pôr do sol lindo. Eles têm lá um lugarzinho, um avarandado ali, um pergoladozinho, com uma vista linda, um pôr do sol, uma taça balão, que ele gosta de servir o Cabernet dele numa taça balão, e o vinho estava espetacular, nunca saiu da minha memória esse vinho, um vinho brasileiro, não custa muito. Enfim, outro dia o Ramatiz abriu o L'Artiglio, um espumante natural italiano. Meu Deus do céu, que complexidade aquilo, que coisa, era assim um crème de la crème, especialíssimo. Não vou esquecer nunca. O Aiguille Rie que eu tomei com a Nazira, um champanhe um Grand Cru de champanhe, enfim, a lista é imensa. Se eu ficar aqui puxando pela memória, vai dar uns 50 vinhos extraordinários. Não tem. O melhor vinho que eu tomei não existe. Bom, a Mayra me pergunta por que tanto preconceito com vinho de mesa? Olha, interessante essa coisa do vinho de mesa, né? Falei há pouco tempo, falei do Pérgola, que é do mesmo produtor que fez o Sangiovese, que recebeu esse ano 95 pontos, medalha de ouro no Decanter World Wine Award, e é um vinho que é meio líder de mercado aí, um dos que mais vende, o Pérgola, e é um vinho que eu vou dizer mais, se você pegar o seco, o Pérgola tinto seco, e puser ele às cegas numa degustação de vinhos, muita gente vai passar batido. Esse preconceito é uma coisa simplesmente cultural, uma grande bobagem. Se considera o vinho de mesa um vinho inferior,
mas a única coisa inferior que ele tem é que ele não é um vinho de guarda, é um vinho feito para tomar novo, ele não tem estrutura para você deixar envelhecer. Fora isso, ele tem um perfil aromático muito distinto dos vinhos finos, porque ele remete direto para as uvas de mesa, para aquelas uvas que a gente costuma consumir in natura, e que os ingleses chamam de foxado, de foxado, que é cheiro de raposa. Eu nunca vi uma raposa e muito menos senti o cheiro dela, mas esse nome ficou, é aquele cheiro realmente da uva. Isso ficou com a pecha de ser menos nobre. Uma grande bobagem, porque é um vinho de um valor cultural enorme para o brasileiro. Até hoje é o vinho mais consumido no Brasil. Quando você vê os números aí de consumo do mercado, que o Brasil tem 60 e tantos % do mercado de vinho, ele tem por conta do vinho de mesa, porque o vinho fino tem uma participação pequena em relação a tudo que se consome de vinho no Brasil. O vinho de mesa é o vinho do brasileiro, é o vinho que está ligado à nossa cultura, é o vinho do dia a dia da maioria das pessoas, especialmente porque ele custa barato. Você encontra vinhos aí de R$10. E você não encontra vinho fino de R$10. Se você for no Uruguai ou na Argentina, você vai no supermercado e vai ver vinho de vitis vinífera e de qualidade razoável a preço de cerveja. Aqui no Brasil, só o vinho de mesa. Então, isso tudo acabou trazendo uma imagem que é errada e injusta. Inclusive, eu fiz uma entrevista com a doutora Regina van der Linde, que foi primeira brasileira presidente da OIV, Organização Internacional da Vinha e do Vinho, que agora, a semana passada, deixou a presidência, vai ser agora vice-presidente por mais 3 anos, e eu fiz uma entrevista com ela, onde eu pergunto a respeito das qualidades e os benefícios à saúde do vinho de mesa. E ela me afirmou, e a área de formação dela é análise de vinhos, imagina. Ela afirmou para mim que esses vinhos têm tanta qualidade, tantos benefícios à nossa saúde, quanto qualquer vinho fino. Então, esse preconceito não há razão de ser, e na Europa, isso veio muito também da proibição na Europa de plantar essas uvas, porque foram essas uvas americanas que levaram a filoxera no passado para a Europa, que acabou dizimando os vinhedos. E depois tiveram que enxertar as uvas vitis vinífera em raízes de uvas americanas que tinham força para não morrerem com a filoxera. Então, existe um pouco essa coisa por trás dessa proibição. Mas uvas como a Isabel, por exemplo, se encontra em toda a parte do mundo. Você até na Geórgia encontra a uva Isabel, tem em todo lugar. Aí nos Açores, a uva mais popular deles é a uva Isabel. Então aqui no Brasil, que não é proibido, graças a Deus, e o governo também nunca fez nenhum projeto de incentivo para a reversão de vinhedos, como aconteceu no Uruguai. O Uruguai, o governo pagou para os produtores irem substituindo seus vinhedos. Então hoje você tem o vinho de mesa do Uruguai, é vinho de vitis vinífera. E você encontra vinhos, todo produtor uruguaio tem um vinho de mesa que ele nem gosta de divulgar, porque são as sobras dos assemblagem que ele faz, ele mistura tudo, são vinhos de boa uva, vinhos são, só que eles não têm padrão. Não é um vinho que você vai tomar um ano e no ano seguinte repetir e está igual. Não é, porque pode ter mais ou menos Taná, mais ou menos Merlot, mais ou menos Pinot Noir e assim por diante. Mas são vinhos saudáveis e baratos. O Brasil, lamentavelmente, não tem isso. E como os nossos produtores querem sempre se mostrar mais chiques, mais elegantes, essa uva foi abandonada, mas foram os vinhos de mesa que fizeram dinheiro de todo mundo, que hoje é um grande produtor lá no sul de vinhos finos.
todos eles ganharam dinheiro no passado, foi com vinho de mesa, tá certo? Então, não há a menor razão. O preconceito existe, mas ele é totalmente injusto. O Rafael pergunta a mesma coisa sobre o Beaujolais. Eu comentei isso acima na outra pergunta. O Beaujolais sofre esse preconceito por desconhecimento. É culpa também da região, que se divulga pouco e mal. E o grande sucesso do Beaujolais Nouveau, que é um vinho simples, acabou... o seu sucesso foi também responsável por transformar a imagem do Beaujolais erradamente. Mas grandes vinhos, o Morgon do Marcel Lapierre, que é um vinho natural, está na carta de 9 entre 10 restaurantes estrelados do mundo, é um Beaujolais. O Morgon é um dos crus de Beaujolais. Então não há razão para essa pecha do Beaujolais ser um vinho simples, vagabundo. Não. Inclusive o Beaujolais Nouveau, ele é muito gostoso e muito fresco, chega caro para a gente por conta do câmbio e da burocracia, mas é um vinho agradabilíssimo, com saladas, com sanduíches, uma maravilha. A Eliana me pergunta o que é um vinho vegano. Agora anda essa onda de vegano. O vegano é aquele que não quer consumir nada de produto animal para evitar o sacrifício de animais, ou mesmo a criação desumana que existe hoje de produto animal. E o vinho costuma usar clara de ovos ou cola de peixe para decantar, para filtrar o vinho, né? Que é uma coisa que também vai, com o tempo, está acabando. Só os vinhos de muito volume é que fazem isso, porque as pessoas gostam daquele residual no vinho, tá? Virou até um pouco moda isso. Mas a clara de ovo ou a cola de peixe serve para você, quando o vinho está com aquela suspensão, você põe a clara de ovo em cima, ela decanta, ela vai descendo e vai levando as impurezas para o fundo da barrica. Então é uma forma de filtragem do vinho. Então, quando diz que o vinho é vegano, é porque ele não usou. Normalmente o mais comum é a clara de ovo, mas tem também a cola de peixe. E agora a própria Regina van der Linde lançou um espumante que faz bem para a pele porque tem acréscimo de colágeno. Parece que a legislação nem permite chamar de espumante, não sei isso bem ao certo, mas o colágeno também é um produto, um subproduto animal. Provavelmente os veganos não vão consumir por conta disso, então não vão conservar a pele. Essa coisa de vegano eu acho engraçado, porque tudo bem, eu também tenho pena de animais, gosto de animal pra caramba, mas é comum ver vegano usando um cinto de couro ou sapato de couro e falando que é vegano. Então, o Brasil tem sempre essa coisa dos modismos, né? Mas, enfim, isso aqui é um vinho vegano. O Alberto me pergunta sobre a minha opinião sobre a Zona Franca dos vinhos brasileiros. Isso é interessante saber que foi aprovado um projeto do deputado Carlos Gomes, lá do Rio Grande do Sul. Ele aprovou um projeto na Comissão de Desenvolvimento Econômico, de Indústria e Comércio. E esse projeto está em tramitação. Ele prevê acabar com o IPI, o PIS e o COFINS do vinho brasileiro e do suco de uva em algumas cidades do Rio Grande do Sul, como forma de apoio ao enoturismo e a incrementar a venda, divulgar a venda de vinho. Eu acho que esse projeto vai sofrer problema de isonomia, mas pode ser também que justamente a isonomia venha trazer um benefício para o vinho brasileiro de um modo geral, se isso se estender para todo o território nacional. Nada mais justo do que o vinho brasileiro que hoje, quando sai da vinícola, ele já está onerado em 55% de impostos, que ele tem uma redução. Essa que é a maneira de competir e não o lobby que os gaúchos sempre fizeram, criando problema para os vinhos importados. Não é encarecendo o importado ou aumentando a burocracia
do importado e atrapalhando a vida do importado, que vai se vender mais vinho brasileiro. O caminho não é esse, o caminho é tornar o vinho brasileiro competitivo pela sua qualidade, que ele já tem, e muita, e também no preço. E isso tem que reduzir o custo do Brasil, porque aqui tudo é mais caro. Fazer um vinho aqui é no mínimo o dobro mais caro do que fazer no Uruguai ou na Argentina. Isso é inadmissível. Então, eu torço para que isso vá em frente, que se estenda para o Brasil todo. Bom, o que eu tinha para hoje era isso, até ficou um pouco longo, mas eu peço a você que, se você gostou, dê um like aqui para a gente, que isso nos ajuda. Inscreva-se, porque se inscrevendo, você já sabe, ative essa luzinha aí, toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. E compartilhe, gente, vamos compartilhar o conhecimento, divulgar a cultura do vinho para todo mundo. O brasileiro consome, muito pouco brasileiro que consome vinho. Nós temos que divulgar essa cultura e lembrar que vinho é saúde. Uma taça por refeição faz bem para a sua saúde. Obrigado.